Hoje é um dia muito especial. Todos os cristãos provavelmente estão comemorando a chegada, de Jesus. Mas há 2 semanas já eu venho pensando sobre o Natal, aquilo que ele representa, aquilo que a Bíblia fala. E para mim, se tem um aspecto do Natal, é que só temos Natal porque nós temos um Deus de coragem. Nós não temos um Deus que se acovardou lá no céu e ficou lá paradinho, tentando dizer para os homens o que ele queria, o que ele gostaria. É muito interessante se você parar para pensar, desde a antiguidade, qual é o objetivo de todos os povos. Quando você estuda história, você descobre que a arqueologia ela ajuda um monte quando a gente descobre povos que não existem mais, vestígios de moradias, de cidades, que nós nunca conheceríamos, a não ser que um bando de maluco fosse lá, começasse a cavar e desenterrasse cidades e um monte de outros utensílios que as pessoas usavam. Então, muito do que nós conhecemos no passado é isso que essa arqueologia encontra e nos diz. E tem 2 elementos em toda a cultura antiga que você encontra, e elas são assim exatamente iguais, os 2 elementos, não importa em que parte do globo você encontre uma civilização que não existe mais. A moradia, que envolve o trabalho, não existia muita coisa fora, às vezes era na moradia que a pessoa praticava seu ofício. Então a moradia e o trabalho, e o outro grande aspecto era a religião. Não existe povo que você encontre por meio da arqueologia desde passado muito remoto que fosse ateu. Não tem. Ateu é uma inversão moderna, literalmente moderna, final da Idade Média, início da Idade Moderna. Até então, todos os povos tinham uma grande evidência. Primeiro, eles trabalhavam e eles eram religiosos. Quando você para olhar um pouquinho melhor esse aspecto religioso, todo grande povo da antiguidade tinha um aspecto, que era ver o seu Deus. Todos eles tinham esse anseio de ver o seu Deus. Por isso você encontra muitas estatuetas, que são representações de Deus. Mas o Deus de Israel deu uma proibição para eles. Se você já leu um pouquinho do Antigo Testamento, principalmente capítulo 20 do livro de Êxodo, você vai descobrir que tem lá, a partir do verso 4, os 10 mandamentos, aonde o segundo deles é: não farás para ti imagem do que está na terra, do que está no céu, do que está acima do céu ou do que está abaixo da terra. Tampouco te curvarás a elas e prestarás culto. Esse é o segundo mandamento, narrado a partir do versículo 4 de Êxodo 20. Você vai encontrar a repetição disso em Deuteronômio. Por 2 momentos, Deus diz: não farás imagem ou ídolo. Não há nada que você possa fazer que se compare a mim. Então, de todos os povos da antiguidade, o único que nós não encontramos nenhum tipo de estátua é o Deus de Israel. Todos os outros tinham. Às vezes era uma árvore, às vezes era um vulcão, às vezes era uma escultura de uma pessoa ou parecida com uma pessoa. Então, o único povo que você não tinha era Israel, porque havia uma determinação clara de seu Deus dizendo: não vai fazer imagens, não vai se prostrar diante dessas imagens. Não há nada que você possa me comparar. Aí vem o Natal. E o Natal é a resposta de Deus para todos aqueles anos de Antigo Testamento. E Deus diz assim: querem me conhecer? Ok, vejam esse menino nessa manjedoura. Ali estou eu. Como assim? Ali estou eu. Jesus é aquilo que de Deus se pode enxergar na terra. Quando Jesus falava, Deus falava. Quando as pessoas tocavam em Jesus, elas tocavam Deus.
quando Jesus tocava as pessoas, Deus tocava as pessoas. Essa é a grande diferença. Deus não se acovardou e ficou escondido lá no céu. Ele disse: esperem, no momento certo, apropriado, que eu, na minha soberania, determinei, vocês vão me tocar, vocês vão me ver, vocês me ouvirão falar. Por quê? Porque Jesus é Deus. Então, no Natal, nós celebramos exatamente isso. Nós celebramos o dia em que Deus desceu na terra e disse: queriam me tocar? Me toquem. João começa o seu evangelho e também uma das suas epístolas dizendo: aquele que nós tocamos. Esse é o verbo que estava muito, desde a existência de todas as coisas, já presente ali. Aquele que ouvimos as suas palavras, tocamos em seu corpo. Em João também, quando Jesus está dizendo que ia preparar caminho nas moradas de Deus, para preparar os quartos ou os lugares para os seus apóstolos e discípulos, Filipe diz assim: mas como é que nós vamos saber? Mostra-nos o Pai e tá bom, já chega. E aí Jesus diz para ele: mas tu tem andado comigo? Quem me vê, vê o Pai. Como assim agora você me pede assim: mostra-nos o Pai e basta? Eu sou o Pai, olhem para mim. Aí vem então um outro aspecto do Natal, porque Jesus, ele é o Deus que ninguém esperava. Essa é a grande questão. Jesus é um Deus que o mundo não esperava, que as pessoas não entenderam, porque como assim esse menino que nasceu aí, agora ele é Deus, ele vai crescer? Ninguém esperava Deus assim. Alguém aqui imagina um Deus bebê, incapaz de andar, de falar, de se alimentar? Alguém imagina um Deus assim? Um Deus que precisa ser ensinado nos seus primeiros passos? Um Deus que precisa ser cuidado para que não morra? Ninguém esperava esse Deus. Esse é o problema com Jesus. E ainda hoje eu acho que esse é o problema com Jesus. Porque nós vivemos num mundo que diz que Jesus foi um grande homem, um cara legal, teve um ensino sábio, mas não era Deus. Isso aí foram as pessoas que inventaram que ele era Deus. Jesus não pode ser Deus. Porque imagina um homem como Jesus sendo Deus. Então eu quero olhar agora dois aspectos do Natal que foram narrados na Bíblia muito antes do Natal. Século 7 a.C., Jesus chamou um profeta para escrever aquilo que ele queria revelar para o povo de Israel. Esse profeta teve um dos períodos proféticos mais longos. Por isso, ele é o maior livro profético que nós temos, o livro de Isaías. Ele era um escrivão real da corte de Israel, e Deus o chamou num dos momentos mais críticos da história de Israel, que era quando o exército assírio estava pronto para tomar a cidade. Em 722, a Assíria tomou Israel e invadiu sua capital, que era a cidade de Samaria. Isaías está falando um pouco antes, justamente para esse povo que vai ser invadido. Dizendo assim: os pecados que vocês fizeram diante de Deus são tão graves que Deus vai eliminar vocês da frente deles. Para isso ele vai usar um povo que vai vir aqui, vai nos invadir, vai nos espalhar. Aí vocês dizem assim: nossa, que mensagem triste. Mas em vários momentos, embora o duro julgamento de Deus para essa nação, o profeta Isaías via um vislumbre do que Deus ia fazer. E na medida que o profeta Isaías mostrava esse vislumbre, nós temos aquilo que eu chamo de as fotografias de Jesus no livro de Isaías. Hoje eu quero mostrar para vocês duas dessas fotografias. Nós temos tantas imagens de Jesus em Isaías, que os teólogos chamam o livro de Isaías de o quinto evangelho. Tal é a descrição que esse cara traz do Messias. A primeira dessas fotos, então, está em Isaías, capítulo 9. E é uma das passagens mais famosas, principalmente usadas no Natal. Isaías, capítulo 9, versículos 1 a 7. Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 7. Diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos.
No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam à terra da sombra da morte, raiou a luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre seus ombros, a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido, com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa primeira fotografia aqui que eu quero mostrar para vocês, no livro de Isaías, mostra que embora Deus traria juízo, e se você olhar um pouquinho o livro de Isaías, você vai ver que o capítulo 8 é justamente quando a Síria seria usada como instrumento de Deus para cair sobre a nação de Israel e fazer o juízo que Deus havia determinado. Então você diz assim, nossa, que assustador para essa nação. E aí Deus diz, ok, vai acontecer isso. Mas, sobre a terra que um dia foi humilhada, que é as terras de Zebulon e Naftali, esses dois são nomes de duas tribos de Israel que ficavam ao norte de Israel, justamente na região que foi conhecida depois como Galileia. Eles assim, embora quando eles foram humilhados, um dia eles verão a luz. A luz surgirá no meio deles. E aquela música que o Michel tanto gosta, como é que era o nome de Jesus? Galileu. Deus disse, eu sei que vocês foram humilhados, mas um dia a luz vai despontar primeiro ali. Talvez você diga, não, peraí, mas Jesus não nasceu em Belém? Claro que ele nasceu em Belém. Mas todo o seu ministério foi iniciado a partir da sua morada na Galileia. Ele nasceu em Belém, depois ele se muda com sua família para Nazaré, e ele fica ali na região da Galileia, e quando ele faz o primeiro milagre narrado no Evangelho de João, capítulo 2, transformar água em vinho nas bodas de Caná, ele inicia seu ministério a partir da Galileia. E é na Galileia, às vezes a gente pensa que Jesus passou grande parte do seu ministério em Jerusalém. Jesus passou 20 dos 36 meses de ministério na Galileia. Por isso você ouve muitas vezes Jesus estava junto ao mar e navegando e andou sobre o mar da Galileia. Isso, Jesus passou uma grande parte de seu ministério na Galileia. Então ele começa dizendo aquela terra que foi humilhada um dia, aquela terra que foi tomada pelos assírios, quando for o tempo exato, ela vai ver a luz. Não vai ficar em trevas para sempre. É justamente desse povo que brotará a luz. Então os primeiros versículos ali falam, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação, aumentou sua alegria, e eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita e os que exultam, quando dividem os bens tomados em batalha. Porque tu destruiu o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre seus ombros, a vara de castigo do seu opressor. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimados como lenha no fogo. Então Deus está dizendo, o julgamento que vocês passarão é duro. Como um pai precisa dar um duro castigo a um filho, como disciplina para esse filho, Deus está dizendo para Israel, vocês serão disciplinados,
mas a disciplina não dura para sempre. Vai haver um momento em que vocês serão honrados e vocês verão a luz primeiro, antes de qualquer outra parte do mundo ver a luz. Por isso Jesus exerce seu ministério na Galiléia. O versículo 6 e 7 explica o porquê esse povo agora, então, toda bota de combate, toda veste envolvida em sangue vai ser queimada. Por quê? Um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. E agora, olha só quem é esse menino. O governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O fato daquela terra deixar de ser humilhada é porque um menino nasceu, mas não um menino qualquer, mas um menino muito especial. Ele seria chamado de Deus Poderoso. Puxa, Israel ficou esperando esse Deus poderoso, esse Salvador maravilhoso, esse Deus forte. Por muitos anos eles esperavam esse cara aqui. Mas de repente, um dia chega Jesus e os judeus dizem, esse não é o Deus poderoso, maravilhoso conselheiro, Pai eterno. Esse é Jesus, cara humilde, filho da Maria. Não foi ele também filho do José, o carpinteiro? Como assim? Porque eles esqueceram de uma outra fotografia de Jesus no mesmo livro de Isaías. E eu quero que você agora olhe. Está no capítulo 53 do livro de Isaías. E aqui é mais uma das muitas fotografias de Jesus em Isaías. Todo mundo chegou lá, Isaías 53, do versículo 1 ao 9, diz assim: quem creu em nossa mensagem? O profeta está conversando com Deus e ele pergunta, mas quem crê? Quem crerá? Quem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída da terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, sobre si levou nossas doenças, contudo nós o consideramos por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelha, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido e, contudo, não abriu sua boca como um cordeiro. Foi levado para o matadouro e, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Com um julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Os judeus não creram que Jesus era o Messias do capítulo 9, porque eles não entendiam que o capítulo 53 falava da mesma pessoa. Os judeus esperavam um cara que ia vir rasgando o céu, jogando raio com a mão, cuspindo fogo, saindo, sei lá, bala de metralhadora dos seus pés. Era esse o cara que eles estavam esperando. Um Deus que, já que ele é o criador de todas as coisas, então a gente quer um Deus forte chegando. A gente não quer um menino frágil
sem ter sequer lugar para nascer. A gente quer um Deus que abre o céu, vem falar com voz grossa. Em vez disso, é um choro estridente de uma criança. Eu quero um Deus que vem e seja todo poderoso. Esse cara precisa começar a aprender a andar. Como assim esse é o Deus? E em Jesus, Deus disse, vocês querem me ver? Olhem para Ele. Isaías 53 é a foto da mesma pessoa de Isaías 9. Mas é legal que o profeta começa assim, mas Deus, quem vai acreditar nessa notícia? Eles estão esperando um Deus poderoso, forte, que vai vir julgar tudo. Quem creu na nossa mensagem, ninguém vai crer. É impossível isso. Por quê? Bom, primeiro porque ele veio humilde e sem majestade. Aí a gente já começa a ver como é o nosso coração. Nós não gostamos muito de humildade. Nós gostamos de majestade. Nós gostamos de coisas pomposas, que aparecem. Nós gostamos de grandes celebrações de Natal, como as que Gramado faz. Cheia de luzes, efeitos especiais, neve artificial em plena Avenida Borges. É isso que nós queremos. Holofotes girando para lá e para cá, pessoas emocionadas e chorando, com um Natal vazio. Vazio. Com um Natal que passa longe do verdadeiro, mas é pomposo. Não é pomposo? Claro que é. Uma vez, um carnavalesco que já morreu há vários anos, o nome dele é Joãozinho 30, ele transformou completamente aquilo que era o carnaval no Rio de Janeiro, as escolas de samba. Ele introduziu todo o luxo, daquelas plumas, paetês, brilhos, carros carros, sei lá como é que chama aqueles carros que passam, alegóricos, vocês assistem carnaval, hein? Os carros alegóricos. Ele mudou completamente o carnaval. Quando perguntaram para ele disse assim, da revista Veja, mas muitos anos atrás, anos 90, perguntaram para ele assim, Joãozinho 30, por que tanto luxo numa festa do povo? Ele olhou para o repórter e disse assim, quem gosta de pobre é intelectual, pobre gosta de luxo. Por isso, o carnaval tem que ser luxuoso. Nós gostamos de luxo. Nós queremos luzes. Nós queremos, assim, uma festa enorme. Nós não queremos uma coisa simples, de um menininho nascendo numa manjedoura, no meio de animais, porque não tinha lugar para estar. E a maior festa foi feita longe do templo, para um bando de pastores que estavam dormindo no campo com seus rebanhos. Aparecem milhares de anjos que iluminam o céu e dizem para eles, vão lá visitar na pequena cidade de Belém, vocês vão encontrar uma manjedoura, naquela manjedoura está Deus, vão lá e adorem Ele. E depois dessa manifestação enorme para uma meia dúzia de pastores, o céu diz que voltou a ficar silencioso. Eles foram lá e encontraram exatamente o menino, José, sua mãe, e um menininho envolto em panos numa manjedoura. Mas as nossas festas de Natal têm que ser grandiosas. Deus, quando mostra o nascimento dele entre nós, ele mostra o quanto ele é humilde e quanto Deus, embora tenha toda a majestade, ele reserva para si. Ele não precisa ficar mostrando toda a sua majestade. Tanto que você vai olhar alguns profetas, eles vivem pedindo, Deus, Moisés é um, mostra a tua face. Ele diz, Moisés, tu não sabe o que está pedindo, Moisés. Elias também, mostra como é que tu é. Aí Deus diz, tá bom, fica ali, eu vou passar rapidinho, tu dá só uma olhada em parte da minha glória e te é suficiente. Toda a glória estava ali em Cristo, escondida naquele menino, reservada, não aparente. Por isso que era difícil crer naquele rapaz pequenininho, dizendo, eu sou Deus. Não, não pode. Também o versículo 3 diz que Jesus foi desprezado pela sua aparência. Jesus foi desprezado pela sua aparência. A imagem que nós temos de Jesus é daquela figura branca, cabelo cacheado, bem lavado, olho azul, às vezes verde, nariz na medida certa, uma face assim, muito bonita, aquela que nós conhecemos. Pouco provável que aquela seja a face de Cristo de verdade. Cristo se parecia muito mais com nós, conosco,
do que com aquela imagem. Ele era uma pessoa simples. Ele era um normal. Embora sendo Deus, Deus disse, eis aqui quem eu sou. Alguém que era desprezado pela sua aparência. E hoje nós ficamos em depressão, porque não temos a cintura do tamanho que queríamos, não temos os músculos suficientemente grandes como gostaríamos. Deus resolveu vir de um jeito em que ele não revelava qualquer boa aparência. Mas aí explica o porquê que Jesus também era tão difícil de ser acreditado como Deus. Porque o texto de Isaías 53 diz que ele carregou nossos pecados. Ele levou as nossas iniquidades. E o versículo 6 diz por quê? Porque todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos do caminho de Deus. Ninguém pode dizer, não, eu não me desviei, eu sempre fui um cara bom. Não, não pode. Paulo vai repetir isso no Novo Testamento, dizendo, todos pecaram. Isaías diz, todos nós nos desviamos. Por isso, Jesus carregou os nossos pecados e nossas iniquidades. Por isso ele foi esmagado. Você acha teu pecado bonito? Quem aqui acha lindo o seu pecado, levanta a mão. Por isso Jesus era desprezado. Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo o Filho de Deus, mas eu vejo o meu pecado. Por isso ninguém chega a Jesus se achando muito bom. Por isso ele disse, eu não vim salvar justos, eu vim salvar os pecadores. Ninguém acha seu pecado bonito, por isso que olhar para Jesus é muito difícil. Porque em Jesus está refletido o meu pecado. Ele carregou o meu pecado. Então em Jesus eu vejo o pior do que sou. A minha face mais tenebrosa está carregada nos ombros daquele Jesus. Por isso as pessoas olhavam para ele e diziam, nossa, esse homem é amaldiçoado por Deus. Nossa, olha só, morrendo numa cruz desse jeito, sendo zombado por todo mundo. Sim, porque ele levava os nossos pecados naquela cruz. Esse é o Cristo. E ele é o mesmo Deus de Isaías 9. Mas diz que ele aguentou a injustiça, versículo 8, e que ele morreu como qualquer homem, porque foi movido por amor. Por isso, nós celebramos o Natal. Nós celebramos o Natal porque no Natal, naquele presépio, naquela ilustração do presépio que nós temos em casa, nós temos ali um menino nascendo numa manjedoura e ele é Deus. Nós não comemoramos o nascimento de um cara legal, não comemoramos o nascimento de uma pessoa que vinha transformar a política do seu mundo, mas nós comemoramos porque nós lembramos o nascimento desse enviado de Deus para nos salvar. E esse menino, ele tinha um destino cruel, destinado pelo seu próprio pai. Evangelho de Lucas, capítulo 2, mostra que Jesus foi apresentado ao templo e esse era o costume de todo primogênito. E quando ele está lá no templo, tinha um sacerdote, e esse sacerdote já era velho, chamado Simeão. E esse sacerdote Simeão, quando ele vê Maria, José e Jesus chegando, ele diz as seguintes palavras no versículo 29 do capítulo 2. Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Esse Simeão está olhando para um bebê e dizendo tudo isso. Aí olha o 33. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, falando para Maria, uma espada atravessará sua alma.
Esse profeta Simeão, quando vê Jesus chegando nos braços de Maria e José, que foram ao templo consagrá-lo, esse Simeão olha e lhe diz assim: agora sim, Deus pode me levar embora, eu já vi a tua salvação. Obrigado por ter me deixado participar disso, agora eu posso morrer em paz. Mas eu quero dizer uma coisa, esse menino será uma pedra de contradição, porque ele vai atrair alguns, mas vai afastar outros. E quanto a você, Maria, no dia em que ele morrer, ele não fala aqui, mas é óbvio que ele está vendo isso. No dia em que ele morrer, uma flecha atravessará a tua alma. Por quê? Porque ela ia ver esse menino, que ela está hoje com toda alegria apresentando ao templo, ser crucificado no madeiro, daqui a 30 anos depois desse evento aqui. Em menos de 35 anos, Maria, você vai ver esse menino morrer. E você vai estar ali, olhando a cruz e vendo todo o sofrimento dele. Mas ele é a salvação do mundo. Nós comemoramos o Natal, porque o Natal sem Páscoa seria vazio. O Natal, ele faz sombra para aquela Páscoa que está anunciada. Isaías previu isso. Simeão previu isso. Muitos outros autores da Bíblia, nós podíamos ficar dias aqui conversando sobre todas as profecias que mostram quem seria e como seria Jesus. Então, no Natal, nós comemoramos o presente de Deus. No Natal, Deus veio na forma de um menino e disse: toquem nele e vocês me tocarão. Aquele menino cresceu e virou um homem e Deus disse: ouçam ele e vocês me ouvirão. Naquele menino, Deus disse: quem for tocado por ele é tocado por mim. E hoje nós todos que cremos em Cristo somos tocados por ele. Todos nós que cremos manifestamos a sua presença. Por isso nós celebramos o Natal. Nós celebramos o Natal porque ele é o presente. Paulinho vai passar um vídeo aí para nós agora. Nós comemoramos o Natal porque ele é a expressão máxima do amor de Deus. E o primeiro presente foi Deus quem deu. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Senhor Deus, agradecemos o privilégio de passarmos mais um ano, mas mais do que isso, de celebrarmos mais um Natal, de lembrarmos mais uma vez que você veio humilde, simples, reservando toda a glória e majestade num lugar que nós não víamos e levando sobre si nossas iniquidades. Obrigado porque isso é um Natal. Natal é quando você veio para a terra de forma corajosa e disse: toquem nesse menino, esse menino sou eu. Obrigado porque tu és um Deus de coragem, de amor, que veio habitar no meio do teu povo, que veio habitar no meio de nós. E Deus, nós somos gratos por tudo isso. Somos gratos porque tu deste o primeiro presente, e teu primeiro presente foi o amor. O amor que foi tão grande, a ponto de entregar o teu filho por nós. Então, obrigado por isso. Que sempre lembremos que o Natal é isso. Não é só ter paz, amor, como o mundo está falando. Mas o Natal é a presença do Deus vivo no nosso meio. É isso que nós queremos agradecer. Porque um dia aquele menino não encontrou lugar na cidade de Belém, mas um dia aquele menino de Belém encontrou lugar no nosso coração. E isso transformou nossas vidas. É isso que nós agradecemos. Em nome de Cristo. Amém.